Então, para a gente completar a nossa aula de carboidratos, nós vamos falar um pouco do glúten. Se uma dieta sem glúten vai conseguir me emagrecer, se eu comendo glúten eu vou engordar, porque a gente recebe muita informação e desinformação acerca desse assunto. Então, é importante você entender, conseguir identificar quais são os alimentos fontes de glúten e avaliar especificamente para a sua individualidade. Lembrando que sempre é importante, num processo de emagrecimento, a gente pensar na qualidade alimentar e na quantidade de alimentos que a gente vai consumir. Então, falando ali sobre o glúten, onde nós encontramos o tal do glúten? No trigo, no centeio, na cevada e na aveia. Estes alimentos, eles contêm o glúten, que nada mais é do que uma proteína num emaranhado de duas outras proteínas, que é a gliadina e a glutenina. Essas duas proteínas, elas se emaranham e formam o glúten. O glúten, nos alimentos, ele dá aquela sensação, principalmente nas farinhas, né? Aquela sensação de maciez, elasticidade, o pão fica fofinho, não fica despedaçando, diferente dos alimentos sem glúten. Então, ele confere essa elasticidade exatamente porque o glúten tem este aspecto. Não sei se vocês passaram por isso na época escolar, mas eu passei sim. A gente fazia cola através da farinha de trigo. Então, as professoras lavavam o trigo e aí sobra um pedaço assim dessa cola, desse grude, né, que junta com água e faz o que a gente chamava de grude. E era o que a gente usava nas aulas de educação artística e tudo mais. Então, o glúten tem esse aspecto, né? Ao final da digestão, ele tem esse aspecto de se transformar como se fosse um chicletinho, né? E muitos estudos têm mostrado o alto aspecto inflamatório do glúten. Sim, assim como outros 7 alimentos, o glúten, a farinha de trigo especificamente, ela está na lista de alimentos alergênicos. Leite, farinha de trigo, né, através do glúten, temos os crustáceos, camarão, amendoim, castanhas, nozes, ovos, o próprio leite, derivados. Então, a gente tem 8 alimentos, pela sua porção proteica, que tem um aspecto altamente inflamatório. Bom, vejamos. 2 alimentos, como o leite e a farinha de trigo, a gente consome em excesso. Desde o dia que você nasceu, né, você come Nescau, que vai leite com pãozinho. Aí depois você cresce, toma café com leite, com pãozinho e bota o queijo no meio. Então, imaginem só, 2 alimentos com alto aspecto inflamatório, você consumindo todos os dias. Será que essa questão das pessoas estarem intolerantes ao leite, intolerante ao glúten, com problemas gastrointestinais, estufamentos, não é devido ao uso crônico de 2 alimentos altamente inflamatórios? Não é devido à falta de variedade nas refeições? Então, a gente tem, né, uma cultura de consumir esses alimentos diariamente. E tem pessoas que, inclusive, passam o dia à base de farinha, né? Comem pão de manhã, no meio-dia comem uma massa, à tarde vão comer de novo um pão, ou uma cuca, ou um biscoito, e à noite vão comer pão de novo. Então, passar o dia inteiro à base de farinha. E não necessariamente especificamente para o glúten. Existem muitos estudos mostrando o aspecto inflamatório do glúten e que todo ser humano tem uma certa dificuldade na digestibilidade deste glúten. Porém, se eu tenho uma alimentação variada, isso não vai me atrapalhar, principalmente no processo de emagrecimento. A partir do momento, qual que é o problema de se consumir glúten? O problema, especificamente, é para quem tem alergia ao glúten, que é uma doença chamada doença celíaca. Os celíacos, eles não podem, de forma alguma, consumir o glúten, porque isso se torna até letal, pode levar até à morte, porque é uma alergia extremamente agressiva. O que acontece no caso desse paciente quando ele consome o trigo, o glúten, né? Tanto a aveia, a cevada, que vem da cerveja, pão de centeio, então ele não pode consumir, inclusive, alguns indivíduos, alguns não, esses indivíduos, eles não podem adentrar, por exemplo, num local que é produzido
pães, pizzas, numa festa, por exemplo, Festa Itália, que a gente tem aqui na nossa região. Então, esses indivíduos que acabam entrando, os celíacos, né, que entram nesses locais, eles têm, porque no ar a farinha contamina o ar, né? É uma coisa que é um pozinho, né, que está pelo ar ali daqueles estabelecimentos. Então, em contato com a pele do celíaco, também já pode gerar alguns sintomas de coceira, mal-estar, asfixia. Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração, é algo que é muito grave, e sim, essas pessoas elas precisam eliminar 100% o glúten da alimentação delas, mas por uma questão de saúde e não de emagrecimento. Então, o que acontece especificamente aqui? A gente tem aqui um intestino saudável, né? É um intestino que tem vilos, e aqui nesses vilos, é bordinha de escova o nosso intestino. O que acontece? A absorção dos nutrientes. O doente celíaco, quando ele tem o contato com o glúten, ele vai atrofiando esses vilos, essas células, e diminuindo a absorção de nutrientes. E isso pode gerar até, lá na frente, devido a essa lesão, um caso grave de câncer nessa região, no intestino. Então, é isso que acontece, uma atrofia das células por agressão ao glúten. Existe uma porção, uma parcela da população que ela tem a sensibilidade ao glúten. São pessoas que são intolerantes ao glúten, a gente classifica como intolerantes ao glúten, mas não são celíacas. Então, elas ficam naquele meio termo e, às vezes, não têm o diagnóstico de doença celíaca e passam uma vida inteira com problemas relacionados ao consumo do glúten. Então, quando a gente fala de glúten, a gente fala de aveia também, de centeio, cevada, que na cerveja ou na cevada mesmo, né, que é um grãozinho, e no trigo, relembrando isso. E é muito importante, o que a gente tem aí, agora fazendo um apelo de saúde, o que a gente tem que observar? Sintomas como coceiras na pele, azia, gastrite constante, erosão no esôfago, esofagite, estufamentos, pessoa que não ganha peso, tem muita diarreia. Então, tudo isso pode estar associado à doença celíaca ou uma sensibilidade ao glúten. Mas atenção, é muito importante que antes de ficar cortando 100% todo o glúten da sua alimentação, que você faça uma avaliação com um profissional. Passe no médico e no nutricionista para fazer essa avaliação, verificar se tem algum problema com o glúten, né? Então, são exames de sangue ou biópsia de intestino, é importante fazer para receber o diagnóstico. A partir do momento que você retira, fica um tempão sem comer glúten e não vai buscar qual é realmente, se tem alguma sensibilidade ou alergia, você perde o diagnóstico. E você não quer voltar a comer porque você acaba passando mal. Então, vamos pensar aqui. Trigo, a gente não precisa de trigo para sobreviver. Então, se você consome trigo e se sente mal, você pode tirar. Mas não precisa tirar a aveia, por exemplo, não precisa arrancar todo o glúten da sua alimentação. Em primeiro lugar, vá fazer uma avaliação. Esse aspecto inflamatório do glúten, ele não tem relação com o emagrecimento ou fazer a pessoa engordar, e sim com todo o aspecto que envolve uma alergia ou uma sensibilidade, que é um aspecto alergênico, né? Todos aqueles sintomas que eu falei, edema, estufamentos, então você sente que tem alguma coisa que não está certa. Mas, olha, a gente não precisa de trigo, a gente precisa de comida. Então, não precisamos exatamente ficar se entupindo de glúten para ver se a gente passa mal. Se você sente que tem uma sensibilidade, que come trigo, não te faz bem, você pode sim eliminar e substituir por outros cereais, por outros carboidratos, por isso que é importante passar por uma orientação, mas não eliminar 100% sem fazer uma avaliação do que está acontecendo no teu quadro de saúde. Mas pensando no processo de emagrecimento, a gente tem, então, um parecer da Sociedade Brasileira de Nutrição mostrando, através de algumas pesquisas, que a dieta sem glúten ela não tem relação com o emagrecimento. Logicamente, se você tiver uma sensibilidade
ao glúten, você pode passar mal, pode ter reações alérgicas e isso pode te inchar. É diferente de você ganhar células de gordura, porque a gordura ela vai depender da quantidade de alimentos que você vai consumir. Então, é mito quando a gente fala que uma dieta sem glúten vai emagrecer, ou quando fala que comer glúten vai te deixar com a barriga com gordura visceral. O acúmulo de gordura não tem relação com o glúten, e sim talvez o estufamento, os problemas digestivos. Então, é importante a gente entender que a gente não precisa de trigo, você não precisa ficar se entupindo de glúten, ao contrário, a gente precisa melhorar a variedade dessa dieta, lembrando que é sim um alimento com alto potencial alergênico, verificar a tua individualidade, se você tem a doença celíaca ou se você, por acaso, tem uma sensibilidade ao glúten, né, uma intolerância ao glúten, você vai tirar esses alimentos da sua alimentação e vai sentir que melhora a sensibilidade a tudo. Alguns aspectos, até a qualidade do sono a gente pode abordar, então por isso é importante ficar antenado nesses sintomas e correndo buscar uma orientação médica e do nutricionista. Bom, então voltando ao parecer aqui da Sociedade Brasileira de Nutrição, através dessas pesquisas, o que eles demonstraram? Que pessoas saudáveis, sem problema com glúten, elas não se beneficiam com uma dieta sem glúten. Também conseguiram demonstrar que, muitas vezes, a intolerância ao glúten ou a doença celíaca é confundida com uma baixa digestibilidade de carboidratos, né, que é o que a gente chama de food maps, pessoas que fermentam muitos carboidratos. Então, isso tem que ser bem avaliado. Outra diretriz que eles colocaram aí nesse parecer foi que existem já estudos mostrando que pessoas que têm uma dieta sem glúten pode ter uma alteração na flora intestinal e na parte do intestino ali. Eu não concordo muito com isso. Lembrando, uma vez, que a gente realmente não precisa comer trigo para ser saudável, né? Não necessariamente precisa comer glúten para ser saudável. Por isso que ainda é algo que está ali, provavelmente, para entrar de encontro aí com essas informações que tem que ser dieta sem glúten para todos. Também colocam que indivíduos que são celíacos e que fazem uma dieta sem glúten, por causa que eles precisam fazer, não necessariamente eles emagrecem após a introdução da dieta sem glúten. Então, não tem relação. Até mesmo porque, muitas vezes, o que acontece, né, gente? Os produtos sem glúten são feitos à base de farinha, né? Pão sem glúten, biscoito sem glúten, quando a gente vai para os produtos. Então, uma última observação aqui do parecer é que, sim, as pessoas podem fazer uma alimentação sem glúten, e podem ser saudável também, sem o glúten, né? Não tem problema nenhum retirar o glúten, salvo se você não tem aquelas características e não precisa investigar para ver se tem a doença celíaca. Então, você pode tirar produtos sem glúten, não consumir produtos sem glúten, mas ter uma alimentação variada em grãos, cereais, em vegetais de baixa caloria. Então, isso é muito importante entender. A dieta sem glúten não necessariamente ela vai te emagrecer. O que aconteceu quando as pessoas começaram a não comer glúten? Elas começaram a diminuir a quantidade de pão, porque há 3, 4, 5 anos atrás, acho que até um pouquinho mais, não existia tantas opções sem glúten. Então, as pessoas simplesmente tiraram o pão e substituíram por vegetais, por uma batata, por um arroz, e, obviamente, começaram a emagrecer porque não consumiam mais tanto pão. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que não caiam nesse mito de que uma dieta sem glúten emagrece. O que vai te emagrecer é a quantidade, porque você pode fazer uma dieta sem glúten lá e buscar biscoito, pão sem glúten, massa sem glúten, pizza sem glúten e comer esses carboidratos em excesso, que é o que realmente vai fazer toda a diferença no teu processo. Mas também quero deixar aqui que é possível, sim, você ter os seus eventos sociais, talvez vá na casa de alguém que vai ter uma macarronada, não precisa evitar se você não tem nenhum problema com relação ao glúten. Então, sim, é possível fazer uma alimentação mais natural possível, sem glúten, mas também as pessoas que não têm problema
com o glúten, elas podem consumir sem ter malefícios à saúde. E olha só que interessante, a nossa farinha de trigo aqui no Brasil, por legislação, ela é enriquecida com ferro e ácido fólico, especificamente a nossa farinha branca. Isso é legislação. Foi uma ação que o governo, o Ministério da Saúde, fez para diminuir a incidência de anemia e também a incidência de problemas ao nascer de bebês, né? Má formação do sistema nervoso central com problemas relacionados à deficiência do ácido fólico. E a farinha que a gente tem no Brasil, ela é uma farinha que é enriquecida com sulfato ferroso ou fumarato ferroso. São dois tipos de suplementação que fazem com que o ferro se oxide ali no intestino, formando radicais livres e fazendo lesão na membrana do intestino, podendo levar a alguns sinais e sintomas importantes, como dores de cabeça, náusea, erosão, então esofagite, gastrite no intestino, úlceras. Então, esse tipo de suplementação, essa adição à farinha de trigo, ela é maléfica à saúde. Então, olha só que interessante, você consumindo desde o dia que você nasceu. Será que realmente é problema com o glúten? Ou nós temos um problema com relação ao suplemento, à fortificação, que é legislação aqui no nosso país? É obrigatório, isso apenas na farinha branca. Então, essa obrigação, ela começou, se não me engano, a partir de 2006. Então, desde lá, a gente tem obrigatoriamente na nossa farinha esse enriquecimento. E as pessoas que comem no dia a dia farinha branca, elas têm acesso a essa porção aí e podem ter esses malefícios, esses sintomas. E quando retira a farinha branca, vai se sentir bem e vai associar ao glúten, mas muitas vezes pode não ser do glúten. Então, fique antenado nisso, porque o ferro desse enriquecimento pode te trazer essa reação inflamatória, principalmente na parte digestiva. E uma coisa muito interessante, pessoas que viviam à base de farinha branca e mudaram a alimentação para alimentação sem glúten, o que começou a acontecer? Uma deficiência de ácido fólico. Como também o contrário é verdadeiro, né? O excesso de farinha de trigo, ele vai aumentar, vai fazer uma superdosagem de ácido fólico, isso também não é legal. O desequilíbrio do ácido fólico não é legal. A anemia no Brasil, ela não foi erradicada com essa adição do ferro na farinha, mas os estudos mostraram que sim, os bebês eles começaram a ter uma incidência menor na formação do sistema nervoso central com enriquecimento na farinha. Mas veja bem, nós precisamos consumir farinha para ter fontes de ferro e ácido fólico ou nós precisamos consumir comida? Então, existe uma relação muito perigosa aí na retirada da farinha de trigo e não organização da qualidade nutricional da dieta, onde as pessoas perdem o acesso ao ferro e ácido fólico da pior espécie que tem ali na farinha, mas não repõe ali com vegetais, como, por exemplo, a gente tem nos vegetais folhosos escuros, couve, espinafre, rúcula, agrião, uma fonte excelente de ácido fólico, e ferro nós temos nas carnes vermelhas, nas carnes em geral, nos ovos, além do ferro de origem vegetal, que são essas folhas verdes escuras, brócolis, couve, rúcula, agrião, e também nos feijões. Então, a gente precisaria, sim, era de uma educação nutricional para a população e não um enriquecimento. Então, aí, as mães tirando, por exemplo, a farinha de trigo das crianças, né, usando talvez farinha sem glúten, e as crianças não comem saudável. Então, elas têm uma baixa de ferro e ácido fólico. Mais uma vez, é importante a gente deixar bem claro, nós não precisamos de farinha para sobreviver, nós não precisamos de farinha para estar enriquecidos com ferro e ácido fólico, nós precisamos, sim, de comida. E para a gente concluir o assunto, entramos aqui num grão de trigo integral. Olha que interessante. Aqui, o trigo integral ele não é enriquecido com ferro e ácido fólico.
ele é íntegro. Então, o que a gente tem aqui em volta desse grão é um farelo, que é rico em fibra, em vitaminas, minerais, baixa caloria, e nós temos dentro do grão o endosperma, que é a parte de energia, de carboidrato do grão. Esse endosperma é onde a gente encontra o glúten. Então, o alimento integral ele é muito interessante porque ele vai ter esse farelo envolvendo o glúten e diminuindo o acesso do meu intestino ao glúten, melhorando a digestibilidade do glúten e diminuindo o aspecto inflamatório que os estudos conduzem para o glúten. Então, sim, é sempre melhor a gente consumir um alimento mais integral. E quando a gente vai para os orgânicos e integrais, melhor ainda, porque você foge também dos agrotóxicos, que é o que também pode estar atrapalhando, danificando as suas células do intestino, a sua produção de hormônio tireoidiano e pode estar atrapalhando, sim, o teu processo de emagrecimento, porque os agrotóxicos eles são considerados como disruptores endócrinos, desculpa, que a gente vai verificar mais para frente como que eles se comportam no processo de emagrecimento. Então, ter uma alimentação sem glúten é muito fácil. É só você comer frutas, vegetais, arroz, batata, polenta, milho, castanhas, água. Você pode consumir também palmito, vamos lá, leite, derivados. Então, todos esses alimentos que eu comentei, feijões, grão de bico, lentilha, nenhum deles tem glúten, né? A aveia, diferente do trigo, ela tem um glúten que pode ser por contaminação do trigo, né, das plantações de trigo, e também tem um tipo de glúten, que é a avenina, que é um glúten diferente da gliadina, que tem esse aspecto inflamatório. Então, você que quer, talvez, retirar o trigo da tua alimentação, entendendo que ele não é um alimento super nutritivo, mas que sim, se você gosta, ele pode entrar em uma quantidade pequena aí no teu processo de emagrecimento, você pode tirar o 100% aí o trigo da tua alimentação, mas continuar usando a aveia, que é um carboidrato aí também de excelente qualidade, que pode compor a sua dieta, mesmo ele tendo glúten. Então, para a gente finalizar, dieta sem glúten, ela não emagrece. O emagrecimento vai depender das quantidades, da qualidade e de tudo que você faz ao longo do dia e na sequência da semana. A frequência com que você se alimenta de uma forma saudável para o emagrecimento.